Tô de volta, pessoal, e tá acabando, hein? Penúltima questão da prova da AFA 2018, versão A. 31. Pela legislação brasileira, atualmente os ditos jogos de azar estão proibidos. Tais jogos são, na maioria das vezes, sustentados pelas perdas dos jogadores que financiam os que vão ter sorte. Esses jogos têm por condição de existência que, na diferença entre probabilidades de sorte e azar, predomine o azar. Ainda que proibidos, bancas de alguns desses jogos são comumente encontradas em festas populares Brasil afora. Exemplo desses jogos é aquele em que o jogador tem uma bolinha para lançar sobre uma rampa, levemente inclinada, e deverá acertar uma das casinhas, numeradas de 1 a 6. Geralmente, o dono da banca do jogo impõe condições para que o jogador ganhe o prêmio. Suponha que uma condição de sorte seja, desconsiderando quaisquer outras influências, lançar a bolinha 3 vezes sucessivas, de modo que, ao final dos 3 lançamentos, seja observado que a soma dos números das casinhas é igual a 12. Desse modo, a probabilidade de se ter sorte nesse jogo é de... Então vamos lá. Vocês conseguem perceber que, na verdade, esse problema pode ser pensado como se fosse um problema de um dado comum? Porque cada vez que eu jogo a bolinha, ela cai numa casinha de 1 a 6. Cada vez que eu jogo um dado, ele pode resultar em um número de 1 a 6, um dado comum também. É só uma contextualização que não mudou muito pra gente. O que eu gostaria que vocês pensassem? Primeiro, quando eu quero calcular a probabilidade, eu preciso de 2 coisas. A primeira delas é saber quem é o espaço amostral da minha questão. O que é isso mesmo, gente, de espaço amostral? É o total de resultados possíveis. Quando eu jogo essas bolinhas, cada vez que eu jogo, não são 6 resultados possíveis? Então, como que isso ficaria, gente? 6 no primeiro lançamento, e 6 no segundo, e 6 no terceiro. Princípio multiplicativo, isso daria 6 ao cubo, são 216 opções, concordam? Fora isso, eu tenho que pensar também, dentre esses casos todos, das 216 opções, no meu evento. O evento, na verdade, é aquilo que me serve do espaço amostral, aquilo que fica dentro das condições impostas pelo problema. Vamos lá, eu quero que a soma seja 12. Eu vou achar, gente, com vocês os trios manualmente. Vai falar, pô, que loucura isso que você está fazendo manualmente, tu é doido? Não, não sou. Eu vou fazer isso de uma forma organizada, que vocês vão entender rapidamente. Eu vou pensar assim, caso o menor número que eu escolha para estar nesse trio seja o número 1, será que é possível ter um trio com esses números que somem 12? Se um deles é 1, os outros dois não tem que somar 11? Pô, só pode ser 5 e 6, gente. Não estou entrando no mérito da ordem, apenas de quem são os números. Então, se sair 1, 5 e 6, eu ganho? Ganho. Tem algum outro caso com 1 começando, 1 sendo o menor dos números? Não, só 5 e 6. Aí eu passo para o próximo. Com 2 sendo o menor dos números, tem algum caso? Os outros dois têm que somar 10, não tem? Para somar 10 pode ser ou 2, 4 e 6, é uma opção, ou pode ser ainda 2, 5 e 5, também dá 10. Acabou-se. Tá? Com 2 sendo o menor dos números. Será que tem a opção com 3 sendo o menor dos números? Faltam 9. 9 é a soma de 3 com 6 ou de 4 com 5. Então pode ser 3 com 6 ou pode ser o 3 com 4 com 5. Estão vendo que a gente não se perde se a gente se organiza? Por último, será que o menor pode ser 4? Se o menor for 4, os outros dois têm que ser 4. Menores ou iguais a ele, vamos falar assim, né? Não tem como ser outra opção. Não tem como o menor ser 5, porque daria 15 no mínimo a soma e acabou-se. Então eu consegui listar para vocês todos os casos possíveis sem me preocupar ainda com a ordem, apenas com os números que saem, estão aqui eles. Como que eu vou fazer para contar quantos caras tem aí dentro? Agora que a gente vai pensar no seguinte, gente. Nesse primeiro caso, nesse segundo e nesse quinto caso aqui são elementos diferentes, não são? Seria eu permutar 3 elementos diferentes. Mas quantos casos eu tenho aí? 3 casos desses. Beleza. Nesse caso aqui e nesse caso daqui são 2 elementos iguais e um diferente. É uma permutação com repetição, não é isso? Então como que fica essa continha mesmo? É uma permutação de 3 elementos com 2 repetições. Quantas vezes isso aparece pra gente? 2 vezes. Mas aí sobra esse cara, onde todos os elementos são iguais. Então não tem permutação, né? É um caso só, ok? Então esse meu evento, ele vai resultar no quê, gente? Então vamos lá. P3 é o quê? 3 fatorial, certo? P32, o que é isso? 2 vezes 3 fatorial sobre 2 fatorial. Tem que dividir pelo fatorial das repetições. Mais 1. O que isso resulta? 3 vezes 6, 18. Aqui corta aqui. 18 mais 6, 24. Mais 1, 25.
Então, na verdade, eu tenho 25 casos favoráveis. Logo, o que é nessa questão toda a minha probabilidade? Não é meu evento sobre o espaço amostral? Ou seja, 25 sobre 216. Nos resta agora aproximar essa resposta. Eu acho que fica bem claro para todo mundo que esse número daqui, gente, o número de cima, 25, sobre 216, vai dar maior que um décimo, não vai? Porque se aqui fosse 21 e pouquinho, dava um décimo. Eu já sei de cara que não é A nem B, mas eu vou dividir, tá? Pra gente ter certeza. 25 por 216, vai ficar como? 0, aí eu puxo aqui um 0, não é isso? Aí aqui fica 1. Vai dar 1 e sobra 34. Baixo outro 0. Vai dar 1 de novo e acaba sobrando quanto aqui pra gente? 124. Aí eu coloco um 0 aqui, não é isso? Isso vai ficar o quê? Vezes 5 e por aí vai, né? Eu continuo aqui com o resto. Então, esse valor que eu encontrei dá aproximadamente o que aí, gente? Aproximadamente 0,115, que é aproximadamente 11,5%, que nos dá como resposta o item C, ok? Penúltima questãozinha da prova da AFA, que você vê aqui no canal Matemática Elementar, prova 2018. Espero que tenha gostado, que tenha relembrado alguns conceitos de probabilidade, assunto esse que tem presença frequente nas provas. Se inscreva, curta, compartilhe, marque o sininho lá para sempre ser avisado de novos vídeos. E em breve a última questão para a gente finalizar essa prova. Muito obrigado.